Bom, tem que respirar para poder falar com vocês. Bom, pessoal, fim de jogo, 1 a 0 Cruzeiro em cima do Vasco. Mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 6 jogos no campeonato e 3 derrotas. E é um time que não consegue jogar fora de São Januário, fora do Rio de Janeiro. É um time que nos últimos 3 jogos empatou em 0 a 0 contra o Lanús em São Januário na terça-feira e empatou contra o Flamengo no final de semana. E agora perde para o Cruzeiro fora de casa. O que é esse Vasco do treinador Fábio Carille? Um time que perde 1 milhão de gols no primeiro tempo. Claro que é mérito do Cássio também, que defendeu muito, né? O cara falhou nos últimos jogos aí. A contra o Vasco, o cara vira o Manuel Neuer, né? Vira o melhor goleiro do mundo. É inexplicável o quanto azar o Vasco tem, meu irmão. O Cássio falhou em praticamente todos os jogos. Estavam querendo colocar ele na reserva agora. Aí chega contra o Vasco da Gama, o poderoso Vasco da Gama, e o cara vira o Manuel Neuer, o Buffon. É inacreditável, cara. É inacreditável. E é claro também, né? Os jogadores têm que fazer o gol também, né? Quando tem oportunidade, chuta mais forte, chuta no ângulo. Tem que ser mais preciso pra fazer o gol. É claro que é mérito do goleiro, mas, porra, tem que fazer o gol, né? Bom, gente, mais uma derrota, não tem nem muito o que falar, cara. O primeiro tempo do Vasco que não foi ruim, não foi aquela draga, pô, um time horroroso, não foi. A gente tem que ser realista. Não foi um primeiro tempo horroroso do Vasco. Foi um Vasco que teve mais oportunidades que o Cruzeiro, mas tem aquele ditado, né? Quem não faz gol, leva. E o Vasco tomou o gol no segundo tempo. Infelizmente, o Vasco consegue tomar o gol no segundo tempo. É um time do Vasco ali, cara, que cria jogadas, consegue criar algumas jogadas e que não consegue ser preciso para fazer o gol. São 3 jogos do Vasco, pessoal, seguidos, contra o Flamengo, contra o Lanús e agora contra o Cruzeiro, que o Vasco não consegue fazer gol. O Vasco tem o artilheiro do Brasil, que é o Pablo Verratti. O Vasco tem um excelente ponta esquerda, que é o Nuno Moreira. O Vasco tem o Felipe Coutinho, que é um jogador ali que tem muita qualidade no meio campo e que o Vasco não consegue fazer gol, cara. O Vasco não consegue fazer gol. São 3 jogos seguidos, placar 0 a 0. 2 jogos, né, no caso, e agora a derrota que o Vasco não faz gol. É um time agora que ficou... não consegue fazer gol no adversário? É isso que virou Vasco? E o que falar do Vitor Luiz, né, cara? O que falar do Vitor Luiz, né, cara? E é sempre o que eu digo pra vocês, eu sempre falo pra vocês. O Vitor Luiz é um lateral limitado. O Vitor Luiz é um lateral limitado. Junto com ele, coloca o Lucas Freitas. Vitor Luiz não acompanhou no gol, né, do Christian, não acompanhou. E o Lucas Freitas, não tem nem muito comentário que fazer sobre o Lucas Freitas, né? É por isso que ele é reserva do Vasco. Faz uma boa partida contra o Flamengo, contra o Lanús, seguro até, fez uma besteira outra ali, mas seguro. E agora contra o Cruzeiro o cara falha. Os jogadores do Vasco não tem uma certa regularidade, pô. A zaga do Vasco não tem uma regularidade. Um jogo ou outro falha. É o João Vitor que um jogo joga bem pra caramba, o outro falha no próximo jogo. É uma loucura. É uma zaga do Vasco que não consegue ter uma regularidade na temporada. E por isso que a gente fica nessa decisão. Coloca Maurício Lemos, coloca João Vitor, coloca Lucas Oliveira, coloca Lucas Freitas. Quem coloca? Porque um jogo o João Vitor joga bem, outro jogo o João Vitor joga mal. Não tô falando que o João Vitor foi mal não, tá? Tô dando um exemplo. Porque é o Lucas Freitas, né? Porque é o Lucas Freitas. Lucas Freitas fez um jogo horroroso, horrendo contra o Corinthians. Que a gente perdeu de 3 a 0. Era time reserva? Era, mas a zaga era titular. Era Lucas Freitas e João Vitor. Fez um jogo horroroso. E aí fez um jogo bom contra o Flamengo, quando foi titular. Contra o Lanús, jogo bom também. E é agora um jogo horroroso do Lucas Freitas novamente, que não falhou. Não vou dizer falhou, mas, cara, que deu mole na marcação. E junto com ele, Vitor Luiz. E é por isso que eu sempre falo pra vocês, o Vitor Luiz é o lateral ali que não é pra ser reserva do Vasco, gente. É um lateral limitado, já passou a época de Vitor Luiz. A época de Vitor Luiz foi na época do Botafogo. O Botafogo tava nas quartas de final da Libertadores. Na época do Palmeiras. Depois disso, o Vitor Luiz foi pro Ceará, foi rebaixado. Foi pro Coritiba, foi rebaixado. Pra que a gente tem Vitor Luiz na lateral esquerda, gente? Me desculpa. Me desculpa. Mas que lateralzinho michuruca, cara. E o ataque do Vasco não consegue fazer gol. Primeiro tempo do Vasco, como eu falei, não foi horroroso, não foi horrendo. O segundo tempo do Vasco, o time do Vasco morreu. Os 25, 30 minutos ali o Vasco morreu.
E aí depois que tomou o gol, o time teve a posse de bola, tentou criar, tentou chutar pro gol. O Cássio fez uma defesaça com o Vitor Luiz. Enfim, o time do Vasco tem que tomar um gol pra poder reagir. Que loucura! Porque o segundo tempo do Vasco, dos jogadores do Vasco, foi um segundo tempo ali em que tava todo mundo sumido. Não tinha... Meu irmão, o Paulo Henrique, hoje, novamente, fez uma excelente partida, na minha opinião. Ele não foi bem contra o Flamengo, foi bem pra caramba contra o Lanús, foi o melhor do jogo, na minha opinião. E hoje, novamente, Paulo Henrique novamente bem. Novamente bem. Só que não adianta, né, cara? Não adianta. Chutou uma bola lá no gol que o Cássio fez uma defesaça. Já falei sobre o Cássio. O cara, quando joga contra o Vasco, o cara vira o Manuel Neuer. Né? Simplesmente isso, o cara vira o Manuel Neuer. Vira o Cássio contra o Vasco. Falhou nos últimos jogos totais aí. Aí joga contra o Vasco da Gama, o cara vira o Manuel Neuer. Agora falando um pouco, um ponto positivo, na minha opinião, desse jogo. Gostei pra caramba da partida do Lloyd. Entrou bem, com disposição, correndo, tentando, mais do que os outros jogadores, na minha opinião. Lloyd hoje entrou bem contra o Cruzeiro, tá? Minha opinião em relação a isso, Lloyd entrou bem contra o Cruzeiro, tá? Lloyd não foi mal, na minha opinião. Foi um time ali do Vasco que, primeiro tempo, teve uma posse de bola, o Cruzeiro teve oportunidades, mas que teve as oportunidades ali que podia ter feito gol, era o Vasco da Gama. Mas o futebol é cruel, né? Se você não faz, você leva. Infelizmente é assim que funciona. E aí, cara, mais uma vez, Fábio Carille xingado novamente. E aí, quero perguntar até pra você, torcedor. Você tira o Fábio Carille, demite, o que faz com o Fábio Carille? Né? E agora? Porque o Dorival foi pro Corinthians, Renato Gaúcho foi pro Fluminense, Mano Menezes foi pro Grêmio. Sobra quem? Fernando Diniz, que é o amigo do Pedrinho. E aí, vai tirar o Fábio Carille? Eu acho que não. Tá, eu acho que não, porque o Vasco vai ter uma sequência de jogos aí, não vai dar tempo pra contratar. A diretoria vai dar aquele migué, pô, vai viajar quinta-feira, tem mais um jogo, e aí depois tem jogo domingo, enfim. Provavelmente, Carille não vai sair. Mas, irmão, é um técnico que eu já falei pra vocês. Tá no comando técnico do Vasco, mas é um treinador que já está demitido, tá? Já está demitido. Os últimos jogos ele tava conseguindo resultados. Agora, esses últimos 3, não conseguiu resultado nenhum, né? Os últimos 4, na verdade, se eu não me engano. Contra o Ceará, perdeu. Fora de casa novamente. É um time que, meu irmão, parece que a grama só é verde dentro do São Januário. A grama é azul quando joga fora de casa. Vira uma piscina no estádio. Porque o time do Vasco não consegue jogar, não consegue ganhar. E parabéns ao torcedor que foi lá em Uberlândia, tá? Mais uma vez o torcedor do Vasco fora de São Januário, fora do Rio de Janeiro, representando mais uma vez. Bom, gente, é isso. Não tem nem muito o que falar, né? Amanhã a gente traz uma análise mais verdadeira e tudo mais. O ponto positivo desse jogo, na minha opinião, o Vasco teve uma posse de bola maneira no primeiro tempo, teve mais oportunidades que o Cruzeiro. O time do Cruzeiro bem fraco, tá? Na minha opinião, né? Achei que o time do Cruzeiro tava mais forte, mas não vi nada de demais no time do Cruzeiro e era muito possível do Vasco ganhar. Mas, infelizmente, o time do Vasco não consegue ganhar de ninguém fora de casa. Essa é a realidade. Enfim... Obrigado pela moral de todos, deixa seu like, né? Esqueci de falar pra vocês, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Tô irritado, cara, tô irritado. Eu não tô fazendo live hoje, peço desculpas, live pós-jogo. Como eu já expliquei pra você, live pré-jogo, né? Que fez bem curta pra vocês também. Eu tô tendo trabalho da faculdade pra fazer, então não tô fazendo live pós-jogo. Só vim aqui pra parar pra gravar 10 minutos com vocês e já era, tá? Então é isso, gente, obrigado pela moral. Triste, cara. Difícil, né? Difícil. Não sei se o Carille vai cair, mas, meu irmão, pra mim, fora Carille, já deu. O Vasco precisa de um treinador melhor, tá? O time do Vasco não é horroroso, a gente viu hoje. Perdeu do Cruzeiro? Perdeu. Mas não é um time horroroso. Mas só que não ganha jogo, né? Infelizmente. Gente, obrigado pela moral de todos. Deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante. É pra mim, não é pro Vasco, tá? Então, dá essa moral pra gente que é muito importante. Infelizmente, cara, mais uma derrota, né? Mais uma derrota fora de casa do Vasco, um time que só consegue ganhar dentro de casa, né? E o problema é, os próximos 5 jogos do Vasco é fora de casa contra o Operário, é em Brasília, que é praticamente fora de casa contra o Palmeiras, que perdeu também pro Bahia dentro de casa, então vai vir com força máxima domingo contra o Vasco. É um time do Vasco que joga contra o Vitória fora de casa também. Joga contra o Puerto Cabello, na Venezuela. Não tô falando na ordem, tá? Mas joga contra o Lanús, lá da Argentina. Enfim.
Vamos ver, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Joga contra o Vitória também na Bahia. Enfim, uma porrada de jogo aí. Tem 17 dias do Vasco aí que vai jogar fora do Rio de Janeiro. E o time não ganha fora de casa. Então, meu irmão, a situação fica complicada. Essa é a realidade, tá? Gente, obrigado pela moral. Eu tô irritado, tô estressado. Peço desculpa se o vídeo não ficou bom, não ficou maneiro. Mas trouxe uma mínima análise minha aqui pra vocês em relação ao jogo. Frustrado, irritado, porque, meu irmão, eu quero o Vasco de volta, o Vasco novamente de volta. Aquele Vasco que foi campeão de tudo, aquele Vasco que botava o adversário, respeitava o Vasco da Gama. Hoje, nada disso mais acontece, tá? Bom, gente, é isso. Espero que melhore essa situação do Vasco, né? Os últimos 3 jogos do Vasco, empate contra o Flamengo, empate contra o Lanús dentro de casa. Sul-Americana ficou meio complicada pro Vasco, ainda dá pra passar? Dá. Mas ficou meio complicado, todo mundo sabe. E o brasileiro ali a gente perdeu pro Cruzeiro, a gente fica em 10º colocado ali, se eu não me engano, na classificação, tá? Ai, meu Deus. É isso, gente. Obrigado pela moral, tamo junto, saudações vascaínas.